Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam. Produção, tamo junto? Mais um. Aí, episódio 03, ano 2022. Hoje recebendo um convidado muito especial. Na verdade, todos são especiais, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado com convidados espetaculares. E hoje tenho certeza que não vai ser diferente, vai ser uma conversa muito boa, muito franca, muito aberta, muito edificante. E deixar aqui, produção, lembrando que nós completamos um ano de podcast Sinalizando o Reino, agora em outubro. Nosso primeiro podcast foi com o pastor Bílio Ribeiro. Se você ainda não assistiu, está lá, episódio 01 do ano passado, está no nosso canal no YouTube aí. E já aproveitando, pedindo para você deixar seu like, já deixa aí seu comentário, já deixa aí, compartilhe com alguém. E o like é importante porque o YouTube reconhece esse conteúdo como relevante. Então você pode nos ajudar aí, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando com seus amigos, tá ok? Hoje a gente está recebendo aí nosso amigo, pastor Marcelo Cavalcante. Muito obrigado pela sua presença. Você, já tivemos altos papos aqui em off, muito legal, e é uma honra receber o irmão aqui. Muitos ainda não conhecem o pastor Marcelo Cavalcante, eu o conheço também há pouco tempo, mas tenho certeza que vai ser bênção, né? E vai ser legal conhecer um pouco mais da sua história, da sua vida. Sinta-se à vontade, à mesa do podcast Sinalizando o Reino. Muito obrigado, parabéns aí pelo primeiro aninho, né? Obrigado, completo ontem, e eu agradeço aí também o convite de estar aqui com você, né? E participar dessa produção, né? Tão abençoada que tem sido Sinalizando o Reino. Pastor Marcelo Cavalcante é flamenguista. Opa, fechamento nosso. Então já o papo já rendeu bastante aqui nos bastidores, né? Esse ano vamos ser campeões aí da Libertadores, tá difícil, mas vamos tentar. Mas queria ouvir um pouquinho a sua história, né? De vida, de ministério, né? Na descrição do vídeo aí você vai ter um pouquinho aí da história do pastor Marcelo. O pastor Marcelo, ele é presidente da Ordem dos Pastores Batistas da nossa seção aqui Betel, da nossa região, subseção Betel. E para a gente começar esse bate-papo, que muitas pessoas, né, algumas não são, né, da denominação batista, né? Só para explicar um pouquinho como é que funciona, o que é essa ordem, por que é a subseção, né, está ligada a uma ordem nacional, só para a gente situar legal, para as pessoas, né, se entenderem bem, né? Quando a gente fala assim, o presidente da Ordem dos Pastores Batistas, entendeu? O título é maior do que qualquer coisa. É verdade. Né? Então, as igrejas batistas, quem conhece de fato, sabe da independência delas em relação ao seu funcionamento. No entanto, apesar disso, né, nós temos uma estrutura que permeia todo o meio batista, toda a denominação batista. Certo. Né? Sair talvez de baixo para cima, olhando mais perto da igreja local, estão as associações, né? Divididas por regiões em todo o Brasil, na verdade, estado e assim por diante. Você vai encontrar um pouco mais acima as convenções estaduais, né? E depois você vai encontrar a Convenção Nacional, que na verdade é a Convenção Batista Brasileira, que está no topo do Brasil, vamos dizer assim, né? Do controle, vamos dizer assim, da estrutura nacional, né? Batista. E um dos grandes propósitos, né, de ter uma associação é poder estar auxiliando o trabalho da igreja, né? Sim. Mas a gente entende que a igreja isolada, ela produz, mas ela produz mais quando ela está entrelaçada nessa estrutura denominacional, né? Então hoje, perfeito. Na nossa associação Betel, nós somos 58 igrejas na região de Itaboraí e Cachoeira de Macacu. Então essas 58 igrejas estão atuantes de forma cooperante uma com a outra, né? Entendi. Sempre olhando e observando em que uma pode ajudar a outra. Agora, uma das coisas também importantes a ser destacada nisso, Rafael, é a força que se ganha e o alinhamento, né, de fé. Entendi. Então, a força, quando a gente se une, a gente produz mais, certo. Mas também uma filosofia de crença, né, vamos dizer assim. Nós somos batistas por um propósito, temos uma linha, uma declaração doutrinária, temos uns princípios que nos regem. Sim. E tudo isso
tanto a associação quanto a convenção estadual e especialmente a convenção brasileira, ela ajuda a dar norte às igrejas batistas. Entendi. Então, olhando os documentos, olhando a estrutura e aquilo que oferece, nesse sentido acaba ajudando e muito as igrejas no local. Né? E aí a ordem é uma... Então, a ordem é um segmento, um departamento dentro da associação. Entendi. Né? No caso, a subseção, né? Vamos dizer assim. Entendi. A ordem também tem a mesma estrutura. Ela tem um papel a nível estadual, tem também um papel a nível nacional. Né? Nós estamos atuando a nível regional, que é na associação realmente, aqui a Associação Betel. Entendi. E olhando um pouco para a ordem dos pastores, né? Existe um papel aí muito importante, que é a aproximação dos pastores das igrejas. Sim. A fim de poder produzir a comunhão, produzir o congraçamento, o cuidado também, cuidado mútuo, oferecer algum tipo de treinamento, a capacitação. Legal. Né? Toda essa que dá ao pastor uma tranquilidade maior até. Tem um suporte, né? Para ele poder a caminhada dele. E acaba também esbarrando na própria formação de um teólogo e pastor, né? Verdade. O cara se forma, tem um bacharel em teologia, e a ordem ela acaba ajudando a pessoa a se tornar um pastor através dos concílios, né? E assim por diante. O senhor sabe exatamente hoje na nossa subseção quantos pastores fazem parte da ordem? Então, hoje da nossa subseção aqui, Itaboraí, subseção, Cachoeiras. Cachoeiras, a gente está em torno de 100 pastores, um pouquinho mais até. Legal. Entendeu? E nacional, você sabe? Vou aproveitar, né? Rapaz, vou abusar um bocadinho. Não me falha a memória, tá? A gente está com 14 mil pastores. Batistas filiados à ordem. A ordem, exatamente. A nível nacional. Estadual, vou aproveitar também lá, vou apertar no estadual. Estadual. Tem mais 14 mil pastores associados a nível nacional. A Igreja Batista é uma igreja histórica, né? Tradicional. Muito histórica. Muitos anos. E toda essa estrutura, né, já vem né, há muito tempo. E eu acho muito legal. Acho muito legal ter esse norte, essa direção. Não é uma forma de controle, mas é uma forma de parceria. Isso é muito legal, você entender dessa forma, saber com quem você pode, né, conversar. Ter ali, eu participei agora, né, do Café da Comunhão lá da Ordem, assim, muito legal, os pastores mais antigos, assim, há muito tempo não se viam, e aí os novos pastores chegando, então todo esse cuidado, então assim, a gente estava falando aqui anteriormente, né, a continuidade, né, do reino, que todo mundo está servindo no reino, no mesmo propósito. Mesmo, né? Você viu uma reunião dessa que a gente teve no sábado passado, né? Isso, 37 pastores. Que legal, muito né? Dentro das suas ocupações que cada um tem, conseguindo um tempo para estar ali e juntos tomávamos um café, ouvimos uma excelente palestra, estávamos conversando, enriqueceu muito, né? A minha vida foi muito abençoada. Muito, a minha também. Então, já explicou um pouquinho da questão da associação, vou falar um pouquinho sobre a sua vida, né? Você falou um pouquinho aí no in-off aqui pra gente dos seus gostos, né? Alguns esportes. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o esporte com o pastor Marcelo, muito legal, mas eu queria saber como é que foi. Você é natural aqui do estado do Rio de Janeiro mesmo? Nasceu aqui? Sou natural do estado do Rio, na cidade do Rio. Cidade do Rio? Nasci num lar evangélico. Meu pai era pastor, minha mãe costureira, né? E assim, nasci dentro da igreja. Legal. Né? No entanto, assim, houve um tempo da vida, infelizmente, né, isso a gente acaba esbarrando, né? Há um tempo na vida que, infelizmente, eu me desviei dos caminhos de Deus. Né? Estive longe por talvez 3 anos aí, né? Isso foi terrível. Mas o senhor retornou, e aí eu ia perguntar a questão da experiência. Quando que você teve realmente, né? Porque tem essa questão, né? Quem nasce no lar evangélico, já nasce crente, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Eu acho que não, né? Como é que funcionou para você em relação à sua experiência? Realmente, assim, agora eu não estou vivendo a fé dos meus pais, agora realmente eu tive uma experiência com Deus. Você lembra quando foi? Isso aconteceu exatamente no meu retorno para a igreja, foi uma coisa assim inesperada, né? Eu estava realmente desviado de Deus, da igreja, da comunhão, mas eu acredito que foi em 1980
84, 85, talvez eu esteja confundindo a data, 84, 85, acho que foi 85. Uma noite de Natal, nada para fazer, resolvi ir na igreja onde eu praticamente fui criado. Passei muito tempo, não fui criado praticamente, mas passei muito tempo na minha vida, né? E foi a última igreja que eu estava antes de me desviar. Entrei no salão. Só uma pergunta, o seu pai era pastor da igreja? Não dessa igreja. O pai pastoreou outra igreja. Sim, né? Eu entrei na igreja, sentei num dos últimos bancos. Cantata é um negócio espetacular, né? Para mim, cantata é um marco na vida da igreja. Acho que toda igreja deveria ter cantata, não somente no Natal, né? Mas aquele dia ali foi um dia especial. E apesar de ter toda aquela festa, o que mais me trouxe para perto do Evangelho naquele momento foi a atitude de um amigo meu. Ele estava na igreja, né? Ele continuou na igreja ainda naquela época, e ele, quando me viu, ele se aproximou de mim, né? E quando ele se aproximou de mim, ele não veio me perguntar por que eu estava tanto tempo sozinho, longe da igreja. Mas ele falou assim: cara, como é bom você estar aqui. Me deu um abraço, e talvez aquele abraço fez diferença, né? Nossa, Salomão é um cara espetacular, né? Ele está em São Paulo hoje, a gente tem pouco contato, mas assim... Ficou marcado, né? Ficou marcado, e naquele momento ali, eu pude compreender a própria mensagem de Jesus através da cantata, que é o relacionamento. Amém. Né? Quando você ouve uma cantata que fala sobre Jesus vindo entre nós, vivendo entre nós, se relacionando com pessoas, mas ausente da prática, é uma coisa. Mas quando a prática ela coloca o funcionamento, a prática anda em alinhamento com o discurso, né, com a palavra. Foi o que aconteceu ali, né? Então aquele amigo, através de um abraço, me trouxe para a igreja de volta, me trouxe para Jesus de volta. Meu coração estava sensível a Cristo, mas talvez se ninguém ali estivesse ao meu lado, eu voltasse para casa e continuaria minha vida da mesma forma. Entendi. Né? Mas o relacionamento que ele cultivou ali comigo ali fez toda a diferença. Isso aí fica aí um aviso aí para o pessoal da igreja, né? Um alerta, né? Como que um abraço, né? Você receber bem um visitante ou um irmão que está afastado, nunca fale isso, né? Por que você saiu da igreja? Por que você não vem? Cada um tem a sua razão. Então, assim, seja mais sensível. Dê um abraço, assim, você faz muita falta aqui. Isso, exato. Você é importante aqui no nosso meio. Isso faz toda a diferença. Às vezes porque às vezes até a intenção não é ruim, mas uma palavra nesse momento que bate errado, a pessoa já afasta mais do que traz. Afasta mais. Então acho que é o momento da gente acolher as pessoas, né? Abraçá-las. Isso é fundamental. Um abraço faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, a partir desse dia aí... E a partir dali, então, eu falei assim, cara, por que eu saí daqui? Aí vem os questionamentos, né? Exatamente, não é uma coisa sem lógica. Sim, entendi. Então, os olhos se abriram, né? O entendimento se abriu. E de lá nunca mais saí, da igreja de Jesus, né? Eu nunca mais saí, entendeu? Então, me encontrei ali com Cristo realmente, através de um evento que talvez eu não iria se tivesse amigos de fora que me chamassem para uma festa ou para outro lugar qualquer. Entendi. E a partir desse momento aí você começou a servir, começou a participar. Eu era sempre muito ativo na igreja? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? É mesmo? Muito tímida, né? Então, assim, para eu falar com alguém era uma dificuldade muito grande. Então, ainda bem que esse menino veio falar comigo, né? Isso aí me deu um alívio muito grande. Mas aí, através do convívio da igreja, a igreja ajuda muito isso. A igreja é uma igreja relacional, né? E aquela igreja, Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, foi muito uma igreja relacional durante muito tempo, né? Eu perdi o contato agora com eles, mas hoje eu tenho amigos que eu ainda falo com eles, que visitam a casa deles, lá do tempo dessa igreja, né? Legal. Amigos de 30, 35 anos de relacionamento, né? Então, assim, eu comecei a me descobrir, não somente como um participante, um membro da igreja, mas como alguém que poderia ocupar um lugar exclusivo, especial, que Deus reservou para mim naquele lugar. Abriu realmente o entendimento, né? Então, assim, não demorou muito, por exemplo, para eu começar a me envolver com os adolescentes.
daí para liderar os adolescentes da igreja, daí para comandar alguns retiros de carnaval, que era sempre um espetáculo, assim, sempre uma comunhão muito grande. E aí passei para a juventude, seguia o mesmo Foi processo. seguindo É um processo natural, isso que eu ia falar. Quem serve a Jesus. Está disponível para servir. Exatamente. As coisas vão acontecendo naturalmente, vão se encaixando, as lideranças vão vendo, né, o pastor, vão vendo assim, um compromisso com o reino, um compromisso com a igreja local, né? Isso. E aí você foi se desenvolvendo, né? E Deus foi trabalhando no seu coração em relação ao serviço, né? E aí até chegar o momento da chamada pastoral. Como é que foi essa transição de você liderar, né? Tá liderando, servindo uma igreja local, até um chamado específico para a questão pastoral? Em 1990, eu participei de eu acho que era da Junta de Missões Nacionais, eu tenho quase certeza. Foi lá em Belo Horizonte, no Colégio Batista e algumas dependências adjacentes. Eu participei de um evento lá a nível nacional sobre missões. Era até na época que o Sam Tipt, não sei se você conhece. Não conheço. Sam Tipt foi um missionário na Romênia. Ele escreveu um livro muito famoso chamado Fator Ação. Então ele estava assim, despontando muito aqui no Brasil, né? Ele foi convidado, ele é americano, para estar aqui no Brasil para esse evento. E a gente teve assim dias tremendos ali, de impacto. Era realmente um evento missionário, pastoral, né? Aberto a muita gente presente. E ali, rapaz, foi que eu entendi que Deus queria algo especial comigo. E o senhor tinha quantos anos nessa época? Então, 1990, 22 anos. 22 anos. 21, 22 anos. O irmão já era casado nessa época? Não, nem conhecia minha esposa, né? Ah, entendi. Eu me casei em 95. Entendi. Então, em 1990 isso aconteceu, né? Então, naquele momento eu entendi, né, que Deus tinha algo que era além do que simplesmente trabalhar como voluntário, na igreja, né? Era algo que realmente me chamou a atenção. Não sabia ainda se era relacionado a missões ou se era relacionado ao ministério pastoral. Entendi. E mais ao longo do próprio evento, né, eu pude compreender que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Então, no primeiro momento eu fiquei na dúvida, mas ali depois, no final, eu não tive dúvida alguma que Deus estava me reservando um chamado especial para o ministério, né? Só que eu voltei para a minha igreja. Certo. Chegando na igreja, conversei com o pastor. Infelizmente, o pastor até me deu uma segurada de água fria, assim, né? Você estava muito empolgado e assim, não, tal. E aí juntou outras coisas também, falou assim, cara, será que é isso mesmo? Aquela dúvida, né? Vamos dizer assim, né? Também da idade, do momento. Aí eu fui olhar para que faz um pastor, né? Onde que um pastor tem que se meter, essa história toda. Eu falei assim, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Né? Eu estava num momento favorável à minha profissão, né? Eu estava em ascensão profissional. Na minha carreira, e eu falei assim, como que eu vou tratar essa questão, né? Então houve um momento de dúvida, tanto é que eu passei um ano inteiro sem mais tocar no assunto, sem me manifestar. Servindo. Continuam servindo na igreja local. Sim. Só que durante o serviço, o que aconteceu? A igreja ela ficou sem pastor. E acabou que eu fiquei assumindo algumas questões dentro da igreja que me levaram novamente ao chamado. Entendi. Né? Então, assim, comecei a pregar com mais frequência na igreja. Eu já pregava desde cedo, né? Mas aí eu passei a pregar com mais frequência na igreja. As pessoas começavam a me procurar para resolver problemas relacionados à igreja, até mesmo para planejar o futuro da igreja. Então me vi ali durante também mais ou menos um ano nessa condição aí, né? De não ser pastor,
ter um chamado pastoral e acabar que ter uma igreja ali que está necessitando de uma assistência naquele momento específico. Mas só que era muito novo, né? Então, uma pessoa de 22 anos, 23 anos, é uma pessoa muito nova pelo menos eu acho, né? Para estar à frente disso. Embora que a igreja tinha uma estrutura boa, tinha uma liderança forte, mas acabou que eu fiquei sendo uma pessoa requisitado, né, nessas questões. E isso acabou me trazendo de volta o chamado pastoral, né? E aí foi em 92, a igreja, reconhecendo o meu chamado, ela me conduziu ao seminário. Então eu fui para o Seminário Batista Sul do Brasil, onde eu fiz a minha formação. E onde também, né, eu tive assim, a alegria de conhecer a minha esposa. Que legal, lá no seminário. Lá no seminário, porque ela também tem um chamado missionário. Entendi, né? Puxa. E ela começou no mesmo ano que eu, fazendo parte da mesma turma, né? E ali a gente, no primeiro semestre, era assim, um estudo, né? Um estudando o outro. Sei. E é interessante, ela até, não sei se ela vai gostar. Pode falar aí, tá te esperando aí. Mas eu falo com toda amor, ela sabe disso, né? Porque a primeira vista que eu tive dela foi uma vista muito lamentável, né? O Seminário do Sul, ele faz um retiro para primeiro-anistas. Então a gente estava no ônibus e faltava uma pessoa chegar. E o ônibus não sai do lugar. Faltava essa pessoa. E eu sou um cara muito metódico com horário. Nossa, eu sou chato demais, cara. Eu sou um cara assim muito... Marcou o horário, naquele horário. Eu sou muito chato. Gente, eu marquei com ele aqui tal hora, ele chegou 10 minutos antes. Não precisa me denunciar. Entendeu? Vou denunciar. Vou aproveitar que a deixa aqui e já vou falar assim. Aí eu, antes de sair de casa, ele mandou mensagem, já cheguei. Aí chegou primeiro que eu, tô correndo, tem que correr. Não, é um negócio assim. Mas já é do senhor. Eu melhorei. Melhorou? Eu melhorei um pouquinho. Eu tinha visto tremia mais, agora treme menos. Agora eu tremo menos, Então assim, e o ônibus não saía, eu queria que o ônibus saísse, porque estava no horário e tal. E lá pelas tantas, já era de noite, né? Chega uma menina descabelada, esbaforida, correndo, entra no ônibus. Era você, a bendita, que estava atrasando o ônibus? Era a Letícia. A Letícia. Então, assim, no primeiro... Não foi amor à primeira vista. Interessante. Então eu falei assim, então foi você que atrasou, né? Foi você. Mas aí depois isso passou, é lógico, né? É o propósito, né? Eu tinha que atrasar para você ver, para ver ela logo de frente. Ela chama muita atenção, ela sempre foi muito bonita, né? Então ela sempre chamou muita atenção. Nesse dia ela chamou a atenção de uma forma até diferente, vamos colocar assim. Mas na verdade ela tinha ficado presa dentro do metrô. O metrô tinha dado problema lá, ela fez 2 faculdades, né? Comitante, ela fez psicologia e teologia. Entendi. Ela estudou na UERJ e estudou no seminário. Então ela estava vindo correndo no metrô e o metrô deu problema, né? Então ela atrasou. Ela deu a justificativa, eu aceitei com toda a alegria do meu coração, não teve problema nenhum. Perdoada, né? Não, e nos tornamos amigos. Que legal. Assim, poxa, que história legal, que história legal. Casal que, né, dentro do seminário. Graças a Deus, foi bênção mesmo. E aí vocês se conheceram ali, se tornaram os amigos e continuaram estudando. O primeiro semestre a gente foi amigo, né? Só que no segundo semestre eu já não me continha, né? Então eu tive que me declarar para ela. Declarou. É lógico, né? Então, assim, ela é uma pessoa extraordinária, na verdade, né? E a gente conversou, nós oramos, Deus confirmou e a gente começou o nosso namoro dia 4 de julho de 1992. Isso, não pode errar a data não, pastor. Você sabe que errar a data aí, fica gravado. Não fica gravado no YouTube e fica ruim depois pra gente. Mas que legal, que história bonita, e eu gosto de ouvir essas histórias, né, né, como é que começou o relacionamento, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque a gente precisa valorizar, né? É muito família, né? Os casamentos, né? De uma forma geral, o pessoal que está aí solteiro, né? Incentivar, né? Eles namorarem mesmo dentro dos princípios, né? Direitinho, porque hoje em dia o negócio tá meio estranho, né?
as etapas estão sendo puladas, né? Os valores foram deixados de lado, vários valores bíblicos. Você vê que né, você conheceu, aí ficou 6 meses de amizade, depois se declarou, aí namorou, noivou, casou. Então, assim, há um cronograma, né? Vamos dizer assim... Que não começa de qualquer forma. Qualquer forma, né? Às vezes acontece, dá certo, mas não é regra, né? Sim, Então, a pessoa gosta sempre de ouvir as histórias também das pessoas que vêm aqui em relação aos casamentos, até para motivar, né, incentivar a galera nova aí, que as possibilidades de encontro são as mais variáveis possíveis, né? E como, né? E isso é muito legal. Então, valorize aí. Vamos aproveitar também aqui, vou mandar um beijo para minha esposa. Isso aí, lógico. Já aqui, vamos junto. Beijo na Laurinha. E aí o senhor continuou aí o seminário, muita luta, muito estudo, né? Porque eu trabalhava e estudava à noite, né? Então essa foi a minha luta durante os 4 anos de seminário, né? E parece que não, mas isso acaba pesando demais. Verdade. Então a minha profissão demandava muito de mim e acabava que eu tinha que deixar algumas coisas de lado para poder atender ao seminário. E foi também numa época que a própria igreja, né, ficou um pouco de lado também, porque isso que eu perguntava. Tinha muita dedicação. Então eu ia na igreja domingo, né? Dia de semana não tinha como ir mais, não tinha como ir, nem sábado tinha muito como ir, né? Entendi. Acaba que a minha vida na igreja se tornou restrita ao domingo por conta de tanto trabalho, de tantas coisas que tinha que demandar. E também a questão do seminário também do estudo, né? Que tem bastante leituras e os trabalhos, né? Toda uma vida acadêmica, né? Exatamente. Que exige bastante tempo. Não pegava leve, não. Eu já ouvi falar que lá no seminário do Sul era direto, assim, era trabalho em cima de trabalho que não parava mais, né? E aí passou esses desafios aí durante 4 anos. Durante 4 anos a gente esteve lá, pela graça de Deus, em 1995 eu me formei, né? E em 96 fui ordenado. E o senhor tem contato até hoje com alguns pastores, algumas pessoas que se formaram lá com o senhor na época? Isso é muito legal, né? Ter esse contato. Se fala sempre, assim, né? Um grande amigo, Fernando José, cara, o cara... E se tornaram pastores também? Se tornaram pastores também, confirmaram o chamado, então, assim. Isso. Alguns deixaram de ser pastores, outros abandonaram a fé, mas acho que isso aí até a dinâmica acaba acontecendo isso, né? Infelizmente. Entendi. Não deveria ser, mas acaba acontecendo, não é verdade. E aí você termina o seminário, e aí como é que é o processo? A igreja te reconheceu ou você continuou na igreja local? Ou você foi convidado para outra continuei na igreja local, lá servindo. na igreja central do Rio de Janeiro. E a igreja convidou para o concílio, né? Fez o concílio, realizou o concílio, dia 30 de novembro de 96. Né? Então ali a gente foi consagrado, não pastor da igreja, mas como um pastor, membro da igreja. Continuei ajudando a igreja tinha pastor na época. E passei a auxiliar bem mais o pastor, vamos dizer assim, né, na caminhada da igreja. Legal. E como é que começou a sua história na igreja Granjas do Cabo Sul, que é a sua igreja local hoje, com qual o senhor pastoreia? 21, né? 21 anos. 21 anos, ministério local. Gente, eu tenho um respeito imenso por pastores que têm vida de igreja local por muito tempo. Né, tenho aqui uma admiração para o meu pastor, né, o pastor Orbilho. Completamos agora 30 anos aqui na Segunda Igreja Batista Guaraí. Ele é o pastor fundador da igreja. Ele é o pastor fundador e está na ativa ainda. Então, assim, eu tenho uma admiração, um respeito, porque são muitos desafios. Com certeza. Não são 30 dias, 30 meses, não são 20 dias ou 20 meses, são 21 anos. Então, assim, é muita história. E aí, como é que foi essa chegada sua lá? Como é que foi essa transição? Morava muito longe, né? Isso que eu ia perguntar. Você morava no Rio, né? Eu morava no Rio. Na época, eu me casei, morar em Guadalupe, né? Mas você vê como são as coisas. Um membro da minha igreja... Só uma pergunta, você conhecia Itaboraí? Nada. Na época? Nada. Não conhecia nada. Um membro da minha igreja lá, na igreja central, ele se mudou e veio para Manilha, né? E na época, então, ele passou a frequentar a congregação da primeira igreja batista de Manilha em Grande Cabo Sul. Entendi. Então, aí eles estavam em processo de se tornar igreja e de fazer a eleição pastoral, de fazer a escolha pastoral.
e ele me indicou, né? Então foi nesse processo que eu vim conhecer a Manilha, que vim conhecer Itaboraí. Você veio conhecer a grande metrópole chamada Manilha, né? Isso, exatamente. Onde passa, tudo passa por Manilha. Tudo passa por Manilha, né? O centro do mundo é Manilha. Centro é Manilha, é verdade, é isso aí, mais ou menos isso. Então, aí você veio para conhecer, por indicação desse irmão. Isso, aí preguei na igreja, enfim, chamaram de novo, preguei de novo, o pessoal começou a entender que essa era a direção de Deus para a vida da igreja, acabou me elegendo pastor da igreja, né? E eu tomei posse no dia da organização da igreja, dia 2 de novembro de 2000. Nossa, pastor, que interessante. O senhor veio lá do Rio, uma igreja local aqui em Itaboraí, em Manilha. Então, esse é o encanto do ministério, né? Você não sabe onde vai. Sensacional isso. Ao mesmo tempo, é o grande medo do ministério. É que eu estava falando com o senhor no off, em relação a isso, a esse medo, né? Porque a partir do momento que você se coloca à disposição do ministério, aí acabou a sua vontade em relação a sua direção. Porque você vai pensar assim, você quer pastorear, eu quero pastorear numa igreja na praia, perto da praia, que tem uma condição assim, você fala assim, mas quem disse? É ilusão? Isso é ilusão. É onde Deus te mandar para isso. Não é ministério. Não é ministério. Quando Deus pega o homem e coloca onde ele quer. A pessoa, na verdade, e coloca onde ele quer. Onde ele deseja. Né? É sensacional. Eu pensava que você já morava aqui em Itaboraí, Manilha. Eu tinha ouvido falar. Meu Deus do céu, que interessante. Conduzindo o caminho faz a gente chegar onde ele quer. Não tem, quando Deus tem o propósito, né? E era o Senhor realmente ali. E conversando com o pastor Josué, deve estar assistindo a gente, um abraço para ele. E na sucessão pastoral que na igreja na qual ele está agora, né? 2 meses, vai fazer 2 meses, ele falou que foram 8 pastores na sucessão pastoral. Ele foi o último. Mesmo. A se apresentar lá, né, a pregar, e você vê, a igreja abraçou ele, porque eu falei para ele, porque tinha que ser você. É isso aí. Não tem, não que os outros 7 eram ruins, não tinham capacidade, né, para assumir a igreja, não, porque Deus tem um projeto, um propósito para aquela igreja com você. Quando o homem entende esse projeto, né, o negócio funciona. Né? Agora, quando o homem tenta meter a mão onde ele não foi chamado, né, fazer o trabalho de Deus, ele pode até pensar que está funcionando, mas ele não vai funcionar. Em algum determinado momento vai desandar. Exatamente. Então, quando Deus está no controle, a coisa flui, mesmo quando parece que não. Então, acho que o encanto e a questão do ministério está nisso aí. Verdade. Ver Deus movendo a mão em circunstâncias que de outra forma jamais alguém poderia fazer. Não fazer o trabalho de Deus. Não fazer o trabalho de Deus. Pô, muito legal isso. Se a gente entendesse isso na profundidade dessa verdade, a gente evitaria muitos atalhos e muitos males para a nossa vida e para a vida da igreja local. E sérias consequências, né? As consequências. Poderia ser evitadas. Sim. Né? O irmão também é escritor, me presenteou aqui com um livro, gente. Olha, que tão feliz quando eu recebi esse livro aqui, ó. Fiquei muito feliz. E o irmão, eu descobri aqui hoje, gente, e eu estou conhecendo o pastor Marcelo também agora, né, que o irmão tem uma história no Haggai. Sim. Né, e o irmão também é mestre da aula né, de teologia. E esse livro aqui foi escrito há quanto tempo? Ele nasceu em 2014. Nasceu não, ele foi concebido, né, em 2014. Eu passei o ano 2013 todo trabalhando em cima dele, em cima de uma ideia. Como o senhor trabalha com lideranças, né? Exatamente. Como a minha carreira ministerial também inclui a questão de ensino, treinamento de liderança, eu acabei entendendo que um livro ajudaria líderes, né, no seu crescimento. Sim. Então, assim, nasceu da história de José do Egito, né? Opa! Então, um dia em que aprendi a sonhar. Use a experiência da vida para liderar. Para liderar, Então, como esse menino, né, desde a sua adolescência, vamos colocar assim, ele foi galgando posições. E por que ele chegou à posição tão alta que ele chegou, né? Então, não é questão dele ser o governador do Egito somente, né? Uma posição alta que eu falo não é necessariamente
uma posição de grande importância, mas Deus tinha um plano muito grande na vida dele, né? Agora, cheio de percalços. Sim. Então, a vida de todo líder que se dispõe a fazer a vontade de Deus é parecida com a história de José, né? É respeitada qualquer proporção. O José nos ensina muito, até mesmo a evitar algumas coisas Sim. pelas quais ele teve que passar, né? Então eu sempre fui muito encantado pela história de José, e eu decidi então escrever esse livro tentando assim me colocar na vida de José. Então, tanto é que ele é escrito na terceira pessoa, uma narrativa em terceira pessoa. Ah, legal. Em primeira pessoa, desculpe. Para tentar mostrar que eu estou dentro do livro. Então, tem muita minha história também. Ah, legal. Muito bom. É a história de José, mas é a história do Marcelo também, mas é a história do Rafael. Entendi. É a história de muitos líderes que se identificam com a história dele. Exatamente. Então eu escrevo, é um pouco romantizado, né? Romanceado, desculpem, a história, e acho que é proposital isso. Sim. Né? A ideia era pegar não pessoas na questão de líder em potencial, não, é uma pessoa comum. Entendi. Na história da sua vida se depara com uma escada chamada liderança. Ele não sabe se deve ou não subir o degrau da liderança. José ele foi subindo um degrau após o outro, né? Então, assim, é assim a nossa vida. Opa, fiquei curioso para ler. Produção, vou te prestar só depois que eu ler, tá, produção? Muito obrigado pelo carinho, né, pelo presente. E o senhor falou algo interessante, né, que na vida existe as escadas, né, a escada, né, e os degraus, né. E falando um pouquinho sobre essa questão no tema do nosso podcast de hoje, que eu coloquei aí na descrição e também nos anúncios, na questão, né, de conselhos pastorais para as crises que nós vivemos no nosso dia, assim como José viveu muitas, né? Você deixou essa deixa aí para mim, eu estou aproveitando, muitas crises, né, nesse percurso. Né? E aí é sempre aquela pergunta, né? Mas Deus não era com ele, Deus não estava com ele, Deus não tinha um plano para ele, porque ele teve que passar por isso tudo, né? E vem aquela questão, mas o crente, por que o crente passa por isso? Por que o crente passa crise, né? E muitas das vezes é vendido ou é passado uma teologia positivista, né, no nosso tempo, que o crente não sofre, que o crente não passa por crises, que ele não... O crente depressivo, então, não existe, é do diabo, essa aí é demônio. Mas, aproveitando a sua participação aqui com a gente, sua experiência, né, tanto pastoral como também na questão do mestre, da sala de aula, para falar um pouquinho sobre essas questões, né, por que o crente, né, ele passa por esse sofrimento, né, e se ele está realmente isento ou não, né, para a gente poder aprofundar um pouquinho nisso aí. Já pode ser baseado um pouquinho na história do livro. Primeiro, eu creio que com certeza o crente passa por sofrimento, por crise. Eu pensava que não passava, pastor. Não, agora a crise do cristão, ela tem algumas origens. Né? Uma das origens é o pecado. Nós não podemos negar isso, né? Que algumas crises, dificuldades, problemas, somos nós mesmos que causamos. Por alguma decisão errada ou precipitada, por uma visão distorcida, por um entendimento equivocado, né? E assim por diante, né? Mas o crente também sofre por causa dos outros, né? Outras pessoas podem fazer o cristão sofrer. Sim. Né? Então, acaba algo externo, né? Lógico. Entendi. Né? Então, assim, quando a pessoa fala assim, a vida é minha e ninguém tem nada com isso, é um grande equívoco, por exemplo, né? Porque a sua vida sempre está entrelaçada com a vida de alguém. Certo. Então, assim, há momentos que nós sofremos pela atitude dos outros. Então, essa é uma segunda origem. Sim. E também é uma terceira origem, na minha opinião, que é quando o caminho que Deus preparou para você inclui o sofrimento. E acho que em algum momento a vida de José teve também essa questão. Tá? Aliás, talvez tenha tido as três questões. Sim, isso, né? Que eu estou pensando aqui agora. Né? Você vê como ele era um menino mimado, o seu mimo e a sua
postura infantil fez com que os irmãos gerou essa inveja familiar, por exemplo, né? Mas assim, muito do que José passou era necessário ele passar, porque o caminho que Deus preparou para ele lá na frente passava por ali. Então, o sofrimento, algumas vezes, é uma sala de aula. Entendi. É uma escola. Eu lembrei também do Jó. Dentro desse contexto também encaixaria um propósito. Estou preparando uma palestra para pastores. Dá um spoiler para a gente, Em cima da vida de Jó. Né? A circunstância em que ele envolveu e todo o processo que ele teve que enfrentar, sendo uma pessoa, como diz lá o texto, uma pessoa justa, temente a Deus. Mesmo assim, alguma coisa aconteceu ali, né? Que fez com que ele passasse por uma dificuldade. Porque às vezes a crise, né, do crente, né, que se acha assim, não, eu faço tudo certo, né, eu sou justo, eu sou presente na igreja local, como se fosse uma barganha, né, muitas das vezes, para evitar o sofrimento, para ser isento do sofrimento. Né? E a Bíblia é muito clara que nós passaríamos por aflições nessa terra. Produz maturidade, né? E produz essa. Você vê a história de José, como o senhor falou muito bem, como que ele aprendeu nessa caminhada, nessa escada, até chegar lá. E o ápice da história de José, né? Quando ele se encontra com os irmãos, e quando aquela cena é sensacional. Quando ele perdoa os irmãos, mesmo, né, passando por tudo aquilo que ele passou, e quando ele libera o perdão, você vê que é um coração que foi tratado na caminhada. Então, um dos aspectos do livro fala sobre perdão, desse livro aí, né? A gente olha assim a história bíblica, fala assim, José perdoou, mas é de um versículo para o outro, é de um capítulo para o outro, parece que aquilo ali foi muito rápido, né? Mas assim, a minha leitura é que não foi uma coisa tão simples assim. Com certeza. Há nas entrelinhas algo acontecendo ali. Se a gente observar as falas de José em determinado momento, fala assim, cara, eu ainda não perdoo meu irmão, não. Então, até o momento em que de fato ele liberou o perdão. Foi algo até chegar aquele ápice, né? Exato. Então, perdoar nunca vai ser fácil, né? Mas é necessário, com certeza. E para as pessoas que estão passando por esse conflito, vamos dizer assim, interno, né, poxa, eu estou na igreja e estou passando por algum tipo de sofrimento, por uma crise, né, e a gente está vendo de uma pós-pandemia, né, onde muitas pessoas passaram realmente por uma crise emocional, né, uma crise existencial, né, também, até uma crise de identidade, né, muita gente ficou meio perdida, né, onde que eu sou, da onde quem eu sou, né, é uma palavra mesmo pastoral para essas pessoas que se encontram nesse momento na vida delas, né? Ainda tentando se reencontrarem, né? Com Deus, com a igreja, até consigo mesmo, né? Né? Eu gostaria que o irmão ajudasse aí. Então, essa é uma palavra. A gente está falando sobre a crise do crente, né? E eu já pensei bastante sobre esse assunto, né? E o que acontece? A crise do crente gerou uma crise na igreja. Sim. Até porque nós somos a igreja. Então, hoje, de uma visão geral, a igreja passa por uma crise muito forte. E muitas vezes não sabe lidar com a sua crise, com o seu problema. Em 2016, eu fui convidado para participar de uma conferência lá em Poços de Caldas. A igreja de um amigo meu, primeira igreja de Poços de Caldas. O título é que me chamou a atenção. Era Assim Caminha a Humanidade. Bom, a gente tem aí uma humanidade andando a passos muito largos, né? A tecnologia, as coisas voando e o homem indo, né? E a igreja ficando. Então a igreja ela não está tratando das crises dela, né? Dos problemas que ela está vivendo. Então nessa conferência eu estudei sobre essa questão de como que nós podemos resolver, ou pelo menos apontar uma direção para os cristãos mudarem o seu formato de ser e se tornarem
parte de uma igreja relevante. Então, quando a gente fala de crise, a gente olha muito para nós. Sim. Tá? A gente se volta muito para... Não que seja errado, é lógico, a dor é nossa, a dificuldade é nossa, a luta é nossa. Mas quando nós começamos a tentar compreender a coisa, nós veremos que é o único caminho dessa história toda. É o retorno para o Cristo. Então, assim, eu estou numa crise, estou numa dificuldade no casamento, estou numa crise financeira, eu estou passando por uma dificuldade com o filho, eu estou uma crise de identidade enorme. Sim. Aí quando nós olhamos para tudo isso, e se nós ficarmos focados no tratamento convencional da situação, ou seja, não que o tratamento convencional não vai dar resultado, é claro que dá. Sim, é um auxílio. Ele tem que vir encabeçado pelo retorno a Cristo, pelo retorno àquilo que Deus deseja, né? Então, dessa conferência, nasceu uma ideia minha de que o cristão e, consequentemente, a igreja, para se ver livre, ou pelo menos para tratar as suas crises, as suas dificuldades, precisa fazer alguns movimentos em sua vida. Né? Então porque o ser humano, quando atravessa a crise, a tendência dele é se fechar para si. Certo. Então ele para de se movimentar. Ele trava, para né? de frequentar a igreja, ele para de trabalhar às vezes, ele não dá atenção para a família, ele trava. Trava, né? Totalmente. Então, assim, a crise provoca isso. Então, pode até citar Jó. Jó, por algum tempo, ele travou ali sentado na sarjeta, vamos dizer assim. Sim. Então, Elias, a mesma coisa. Então, assim, isso não é exclusividade de ninguém, é uma coisa inerente à própria crise. A crise, ela nos trava. Agora, quanto tempo a gente vai ficar travado é que eu creio seja o mistério para a saída da crise. Né? Então eu falo desses movimentos. Ele se tornou essa conferência, ela se tornou uma série de mensagens. A série de mensagens está virando um livro. Que legal. Né? E eu não vou falar muito do livro porque também não foi lançado ainda, né? Mas assim, a ideia é essa. Não, perfeito. Como que o crente ele pode movimentar-se, ou para que direções esse crente vai se movimentar. Entendi. A fim de se libertar das crises que o assolam. Entendi. Das dificuldades que atravessa. Tirar as ataduras que o travam, né? Você falou uma coisa agora que eu achei interessante aí. A igreja está em crise porque as pessoas estão em crise, as pessoas são a igreja. O senhor acha que falta, aí o senhor fica à vontade para responder, falta talvez o reconhecimento da igreja, da liderança em relação a essas crises, a esses movimentos, precisa fazer esses movimentos? Estou falando de uma forma geral como igreja brasileira, tá? Não denominação específica não. Assim, há um problema. Ficamos para trás nisso aqui, precisamos de um movimento, de repente de cima para baixo, de liderança, para que a gente possa ajudar os membros a se libertarem, a destravarem, né, a sua vida, e principalmente no que o senhor falou, voltar ao Cristo. Pô, isso aí para mim é fundamental, sensacional. Então, eu sempre criei assim, quando eu ouvi esse tema, assim caminha a humanidade, uma das primeiras coisas que eu pensei foi assim: quem dita a forma ou a velocidade que a humanidade deve caminhar deve ser a igreja. Perfeito. Entendeu? Se não tem ditado, é porque não está ocupando o lugar que lhe é devido. Entendeu? Entendi, perfeito. Eu creio muito na igreja, existem muitas igrejas no Brasil aí, são igrejas abençoadas que entendem claramente a sua importância, a sua relevância, o papel. Agora, se a gente vive em torno dos nossos próprios problemas, ou em torno dos nossos próprios, desculpem falar, né, umbigos, a gente perde a noção do que está acontecendo. Entendi. Então, quem pastoreia hoje as suas ovelhas? A televisão, um livro, um colega lá do trabalho. A internet.
E as fontes são as mais diversas. Sim. Entendeu? Então, as pessoas estão recebendo influência de muitas fontes e muitas fontes duvidosas. Entendi. O que acaba agravando o problema. Entendi. Né? Então, você está pensando que está indo numa direção boa, você deu um livro para a pessoa ler, você recomendou um vídeo do pastor X, que é o top aí do Brasil, e acha que isso vai solucionar o problema do casamento, o problema entre filhos, e na realidade não é. Né? Então, as pessoas precisam de ajuda, isso sem dúvida. É um fato, né? Nós precisamos de ajuda. Pastores precisam de ajuda. Às vezes pastores não reconhecem isso, né? Mas tudo bem. Mas todos nós precisamos de ajuda. Agora, quando você fala de uma igreja, mais ainda, né? Então você tem lá o indivíduo, e quando você entra na vida desse indivíduo, aí você começa a ver a profundidade. Então, pastorear de púlpito é uma coisa, né? Falar, trazer uma mensagem, tudo isso tem a sua relevância e importância. Claro. Mas quando você começa a entrar na vida da pessoa, você consegue compreender mais a dor do outro, né? E achar ou procurar, pelo menos, apontar direções. Então, o título do livro ainda não sei qual vai ser, mas vai girar em torno de alguma coisa assim, os 4 movimentos da igreja. São 4 movimentos para toda igreja que deseja ser relevante na sua sociedade. Né? Então, muito bom. Vou dar uma dica, né? Por exemplo, um dos movimentos é o movimento de divergência. Eu uso esse parâmetro para os 4 movimentos. Eu criei uma palavra que se associa a isso para a pessoa compreender melhor. Então, a gente tem que pensar o seguinte: de que eu devo divergir? Entendi. De uma maneira geral, nós divergimos das ideias dos outros e perdemos muito tempo com isso. Verdade. Você tem a sua ideia, eu tenho a minha, eu não concordo com você, você não concorda comigo, a gente segue caminhos diferentes e... Entendeu? Nem eu somei a sua vida e nem você somou a minha. Então o livro tenta mostrar o que nós devemos divergir. Agora, o que nós devemos convergir? Virar para, ir em direção. E aponta também algumas direções. Entendi, né? perfeito. Então são 4 movimentos, talvez possa existir mais, entendeu? Mas eu quis fechar em 4. Né? Entendi. Que talvez venha ajudar a pessoa lá da ponta, o indivíduo que está no momento de luta, de dificuldade, até mesmo de falta de entendimento, né? O que eu estou fazendo nessa igreja? Entendi. Né? Qual o meu papel aqui? Fazer que ele entenda o papel de pertencimento, né, que ele tem na igreja local, né? A sua relevância. E a sua identidade mesmo em Cristo, como cristão, né? E especialmente isso. Então, quando eu falei que nós precisamos voltarmos para Cristo, esse é o ponto nevrálgico da situação. É o negócio que vai realmente tratar a crise. Algumas pessoas não entendem o que é voltar para Cristo, né? Pensa que é voltar para a igreja. Não, voltar para a igreja é outra coisa. Não é voltar para Cristo. Acho que voltar para a igreja é a consequência do voltar para Cristo, né? Entendi. E é muito diferente. Andam juntos. Porque eu vejo muitas pessoas assim, entram em crise e aí elas, como o senhor falou, se alimentam de fontes duvidosas e de fontes distantes. Internet, por exemplo, né? E aí, quando entram na crise, elas não conseguem ter acesso a essas fontes para resolver o problema delas. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho um pastor da igreja local, eu sou membro da igreja local. Então, eu tenho que me alimentar da igreja local. Não quer dizer que durante a semana eu não posso ver um vídeo de um pastor tal. Você vai acrescentar ao alimento sólido que você está se alimentando no local semanalmente. Porque... a questão que a gente muitas vezes não valoriza é o seu pastor da igreja local que fez seu casamento, que apresentou seus filhos, que fez o funeral do seu pai, de sua mãe, talvez, eu vou fazer até o seu, entendeu? Então é isso que eu estou falando, a questão dessa questão da crise de identidade, de pertencimento à igreja local, e as pessoas ficam, né, muito soltas, vamos dizer assim, mas espera aí, você tem uma família espiritual. Perfeito. Você tem uma igreja. Perfeito. Você tem um pastor, você tem um líder.
não é isso? E as pessoas, eu tenho visto depois, pós-pandemia, essa questão da tecnologia, do assistir o culto em casa, que é muito cômodo. Eu ligo a televisão, eu vou no banheiro, eu bebo água, eu vou ali, eu volto, aí eu vou lá no chat, eu dou um oi, boto a mãozinha, que né, para dizer que eu estou presente, né? E aí tá mexendo no celular e tal. Então, assim, é muito perigoso. Porque eu percebi esse movimento, desse distanciamento. Eu diria que é muito volátil. É, isso aí. Né? Se você fosse dar um conselho aqui para o cristão em crise, eu diria o seguinte: posicione-se diante de Deus. Tome uma posição. Entendeu? A gente é muito dramático, né? Assim, e, gente, quando eu falo isso, eu não estou desprezando a dor do outro. Claro. Não é isso? Perfeito. Mas nós dramatizamos muito o nosso sofrimento, né? Agora, diante da toda a dramatização que nós temos, ou da dificuldade que nós temos de lidar com o sofrimento, quando o crente ele se posiciona em Cristo, ele vai passar pelo sofrimento de uma forma muito melhor. É porque ele coloca Cristo à frente. Né? Então, com Cristo à frente, o negócio fica muito melhor. Ele sabe quem ele é. Então, a minha tentativa em sair do buraco ou sair da crise por mim só, por si só, ela não, a gente sabe o final da história. Né? O final da história é um só, eu não consigo. Né? Vai gerar uma energia, vai gastar, vai gerar e vai gastar energia e não vai conseguir. E ele não tem condição de sair da crise por si só. Então, às vezes um pastor auxilia, às vezes um irmão da igreja auxilia, mas não adianta, é Cristo. Então eu diria, posicione-se diante de Cristo para que realmente você consiga vencer aquilo que hoje está sendo a sua dor, aquilo que hoje está sendo a sua dificuldade. Então, um grande desafio pastoral hoje é você levar o crente à tomada de decisão. Entendi. Não tomar decisão por ele, né? Entendi. Mas é levá-lo ao amadurecimento para tal... ao ponto dele falar assim: eu posso tomar uma decisão sobre isso e eu vou vencer porque a Bíblia me garante dessa e dessa forma, entendeu? E assim, isso não é uma garantia de que não vai sofrer, né? É verdade. Vai sofrer, mas o que eu estou dizendo é que o sofrimento, você vai vencer o sofrimento com mais facilidade. Aliás, talvez seja a única forma de vencer o sofrimento, né? Então, a gente pode usar vários textos aí para sustentar essa ideia, né? Mas talvez as aflições do tempo presente, nós, comparado com a glória que é a ser revelada, pode nos trazer uma luz de uma vida que tenta agir por conta própria, mas de uma vida que deseja colocar Cristo à frente das suas batalhas. A gente tem o próprio apóstolo Paulo, né? Passando por diversas tribulações, aflições e se alegrando. Perfeito. Nas tribulações, porque ele vai falar o texto lá que vai produzir, né, esperança, e aí a gente não pode vender uma falsa impressão, né, que a vida do crente é uma mil maravilhas, né? A gente vai passar pelas tribulações, mas é aquele testemunho quando as pessoas olham para você assim: como é que você consegue passar por o que você está passando? E você ainda continua de pé, e você continua na igreja, você continua alegre, você continua sorrindo. Aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Você vai ver o que acontece. É o Cristo que você... Ele tomou uma posição diante de Deus em deixar Cristo conduzir a vida. Entendeu? Aí o que não tem o entendimento, que não é salvo, né? Não nasceu de novo, aí vai dizer assim: não é possível isso. Como que ele vai pegar para um texto bíblico e ver Paulo e Silas numa prisão, sendo açoitados e cantando louvores? Não compreende. Porque não tem como compreender de fato. É verdade. É algo espiritual mesmo. Eu li essa semana uma história que me chamou a atenção. Um determinado pastor, famoso até, que ele faz várias viagens para Israel. Uma dessas viagens, ele recebeu a visita de um casal judeu. A mulher, ela estava totalmente inclinada a ouvir o evangelho, a aceitar, mas o homem não. Ele falou assim: não consigo compreender como que o judeu do Novo Testamento fala mal de outro judeu.
e fica nessa briga totalmente. Como que pode? Vocês ainda defendem Jesus. E aí aquele pastor, com muita sabedoria, foi explicar para ele todo o processo histórico do judeu daquela época, e como que era o relacionamento dele, né? E quando ele acabou de explicar, e foi assim, uma explicação tremenda, né? Aquele homem estava já quase que em lágrimas, assim, eu entendi, né? Eu entendi agora, eu compreendi Jesus. Talvez falta nos explicar Jesus para as pessoas. Perfeito. Talvez então, assim, falte apresentar vezes, realmente. Às vezes a gente não tem Jesus nem para nós. Por isso nós não damos. Eu acredito que a gente só dá aquilo que a gente tem. Né? Então, se você não compartilha o Evangelho, cara, é muito complicado, né? Por exemplo, você é mestre, professor, né? Como que você vai compartilhar algo que você não compreendeu? Muito menos que eu vivi. Né? Entendeu? Exatamente. Mas vamos supor que o Evangelho foi somente uma ideia, né? Vamos botar assim, um conceito. Então, se eu não entendo aquele conceito, como que eu vou passar para os meus alunos? E você sabe que em algum momento há até algumas tentativas dos pastores, vou falar de pastor aqui agora, né? Ou dos mestres, em tentar ensinar uma coisa que ele não aprendeu ainda. Entendeu? Então, talvez haja até uma cobrança muito forte da igreja em fazer com que o pastor saiba de tudo. Sabe de tudo, né? Sabe tudo. O pastor que cai nessa, ele está na furada. Está na furada. Está na furada. Entendeu? Alguns questionamentos que as pessoas perguntam, eu não sei, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu não sei. Então, acho vou pesquisar, vou estudar. É verdade, né, cara? Eu não passei por essa situação, como que eu vou te explicar? Entendeu? Como que eu vou dizer para você? Eu estava vendo uma pregação uma vez, né? O cara estava falando exatamente isso. Eu não lembro a passagem exata. Sim, foi no momento em que Satanás chegou diante dos anjos, diante de Deus. Aí falou assim, mas se você me perguntar como foi essa cena, eu simplesmente respondi, eu não sei. Não dá para entender. Tem detalhes, né? Não sei. Como que você vai... Né? Há coisas que a nós está muito oculta, né? A gente sabe o texto ali, sabe o contexto até. Sim. Mas a humildade em você reconhecer a sua limitação é algo fundamental. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou aí, você assiste bastante outros pregadores? Assim, tem algumas referências? Se quiser, o irmão quiser compartilhar. Eu tenho algumas referências. Assim, para poder até indicar as pessoas a assistirem, né? Uma das minhas referências é Steve Lawson. Ele é pastor. Já ouvi falar. E foi professor do seminário Southern Baptist Seminary lá nos Estados Unidos. Eu tenho caminhado muito para a questão da pregação expositiva e ele é um ícone lá nos Estados Unidos sobre pregação expositiva. Um outro é Bob Russell, também é um cara assim espetacular, um cara está aposentado agora, né? Mas pastoreou por muito tempo, também dá aula em seminário. Agora, um pastor presbiteriano também muito bom, que eu gosto de ouvi-lo, R.C. Sproul. Sim. Já ouviu também, né? Já ouvi falar. Então, claro, tem aí o Piper, né, que é um cara espetacular também, que fazem parte das minhas leituras e também eu gosto de ouvir as suas pregações, né? Então, para você que não conhece aí, também vou deixar algumas indicações aqui, né? Galera mais jovem aí, né? A gente estava conversando essa semana aí, são 4, né, que a gente tem assistido bastante, que é o Douglas Gonçalves, que é o filho do Josué Gonçalves, que é o Jesus Cop. Né? Tem o Rodrigo Bibo, que é o Bible Talk, que tem um podcast também bastante antigo. Ele é assim, bem contemporâneo e sempre indica aqui o pessoal da igreja, né? Tem o Extras, do Vai na Bíblia, que é um jovem também, pastor, e assim, tem um canal no YouTube sensacional, muito bom, bem explicativo, vários vídeos. Assim, tem uma galera muito boa aí, assim, a gente precisa também dar essas dicas também, né, de livros, de vídeos, porque todo material que vem a auxiliar para que a gente possa continuar caminhando com Cristo, ele é importante. Em relação a livros, pastor, o que você tem lido ultimamente aí? Assim, eu estou lendo um livro, tem um livro chamado A Alma do Pastor. Já ouvi falar, vou comprar esse livro. Hansen.
o sobrenome dele, eu esqueci o primeiro nome dele. Inclusive está se tornando, eu estou trabalhando nessa ideia de fazer um congresso para pastores em cima disso. O tema é a alma do pastor. Legal. Trata algumas linhas da vida pastoral, sim, né? A fé, o púlpito, as questões, as dúvidas até. É um livro excelente. Legal. Né? David Hansen. David Hansen. Eu gosto muito daquele autor. Ele escreveu algumas biografias de Abraão, de José, de Davi. Falhou agora a minha memória agora. Qual o nome dele, rapaz? Eu vou lembrar daqui a pouco. Você lembra aí, fala. Charles Swindoll. Charles Swindoll. Já ouviu falar? Não. É um cara Charles, espetacular. A linguagem que ele escreve é um negócio assim muito bacana. Falou em biografia, eu adoro biografias. Ele fez assim umas 6 ou 7 biografias muito boas, né? Então assim, eu recomendo esse livro aí, que é essa coleção, na verdade, certo, que é muito boa. Mas eu estou lendo um livro agora que nem é de um autor cristão, mas eu estou achando assim um livro espetacular, chamado Antifrágil. É um livro complicado de entender, eu estou lendo muito devagar ele, porque ele traz uma ideia nova, né, das comparações de relacionamento, né? Então fica a dica também. Legal. Um livro muito a gente vai colocar depois, né, produção, na descrição do vídeo, as dicas, que aí o pessoal pode pesquisar. Joia. Então, a gente ainda não tem parceria com a Amazon, né? Igual o Bilbo. Quem sabe um dia? Mas um dia vamos chegar lá. Em breve. Sem pressa, né? A gente estava conversando aqui sobre isso, né? A questão da continuidade, e a gente vai devagarzinho, vai aprendendo, vai aperfeiçoando. Acho que também essa é a nossa vida, né? Na vida cristã. A gente falou que a gente, até o pastor, né? Ele não sabe tudo, né? Ele também não é obrigado a saber tudo, então ele vai aprendendo. A vida é um aprendizado, né? Claro. É uma troca. Por isso que eu sou apaixonado por esse sentar à mesa. Eu diria o seguinte, para todos os cristãos, né? Se você quer crescer, ande com alguém melhor que você. Porque quando você deixa de pensar que você é o melhor e cola com pessoas que você acha que é melhor que você tem a condição de subir. Se você acha que é o melhor, você chegou no topo. Então você não vai crescer mais. Se acomoda, né? Se acomoda. Então, para todo cristão, então, se você quer crescer na vida espiritual, procure alguém que já tenha uma caminhada mais longa que a sua. Pode ser que essa pessoa te ajude a chegar no mesmo lugar, ou até mesmo depois, além do que você já chegou, né? Então, se alguém quer crescer, ande com alguém que está mais à frente que você, né? Acho que vai ter um resultado melhor. Amém. Produção, tem alguma pergunta aí, produção? Fala alguma coisa? Falar sobre a história de Singapura aí. Legal. Esse pastor estava conversando com a gente aqui. Depois já voltar à questão do sofrimento, tá? Só para a gente mudar um pouquinho de assunto aqui, mas é importante. O pastor fez um mestrado, né? Fora do mestrado, chegou curso de liderança avançada. Liderança avançada. Né? Fora do país, né? Em Singapura, não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, foi através do Instituto Haggai, né? Eu consegui uma bolsa de estudos para fazer esse treinamento de liderança avançada, né? E na época, o polo que dava esse curso era em Singapura. Então, assim, é um negócio extraordinário, né? Porque o Instituto Haggai, assim, eu sou apaixonado pelo Instituto Haggai porque a filosofia e o pensamento daquilo que está por trás do Haggai é algo que eu não encontrei em outro lugar, né? Então, o que aconteceu? Eram 58 pessoas, homens, de 32 países diferentes. Que legal. Selecionados de países de terceiro mundo, né? Sim. Então, pegou a região da América Latina, pegou a região da Ásia, pegou a região da África. Geralmente, o Instituto Haggai trabalha com isso, porque ele entende que você vai treinar pessoas e oferecer uma bolsa de estudos, é lógico, para quem de fato necessita, e não somente necessita, mas que vai ter uma perspectiva de retornar ao seu país e aplicar todo esse conceito, né? Sim. Então, assim, você imagina a riqueza de que é você chegar numa sala de aula e você ter 58 camaradas
que vivem o Evangelho em diversas partes do mundo, têm experiências assim extraordinárias. Culturas diferentes, né? Culturas, né? Totalmente diferentes. E até mesmo eu tive, por exemplo, aversão à comida em Singapura, né? Então a comida camponesa é um negócio para mim muito complicado. E como é que foi a experiência? Eu não sabia, né? Mas chegando lá, você ter que misturar feijão doce com mel e não sei o que, e comer aquilo, o arroz, né? Que não é o nosso arroz, né? O nosso arroz aqui é um arroz soltinho. Lá aqueles firmes, nós estaremos sempre juntos, né? Exatamente, né? Então assim, foi para mim uma experiência dolorosa. Você ficar 30 dias comendo... Não tinha McDonald's, não? Então, até você descobrir... os caminhos ali... né? Demorou um tempo. Então, assim, depois talvez de uma semana, eu descobri um McDonald's ali, descobri um restaurante italiano. Entendi. Mas, assim... E qual o período que foi esse? Foi mais ou menos o quê? Mês? Foi um mês. Um mês de treinamento, né? Então, e de um treinamento intensivo, que você acordava às 6h30 da manhã, 7 horas você estava na sala de aula e ia dormir meia-noite, 11 horas da noite. Nossa, bem então, aproveitado. Era um negócio muito intenso, entendeu? E sempre vivendo as experiências que os alunos traziam para a aula, além de, lógico, com certeza, professores excepcionais. Isso que eu ia falar, os mestres professores assim, de primeira. Que legal. Altamente gabaritadas, não somente no mercado de trabalho, mas especialmente no meio evangélico, né? no meio da igreja do Senhor Jesus, né? Então eram pastores, eram professores, eram pessoas realmente assim gabaritadíssimas naquilo que se propunha falar, né? E os assuntos os mais diversos que você pode imaginar era aplicado ali. Então assim, foi uma experiência marcante, tanto é que quando eu voltei, rapaz... Só foi você aqui do Brasil? Não, foi eu e mais 3 amigos. Nós tornamos amigos, na verdade, né? Legal. 2 de São Paulo, 1 de Minas e 1 do Rio de Janeiro, e nós nos conhecemos lá, né? Então assim, eles pegavam, né, grupos de pessoas. Entendi. E mandavam para esse treinamento, que é um retiro espiritual, né, de imersão. E ali você aprende técnicas e caramba, que legal, que legal. Você imaginar aquele jovem lá atrás que se afastou do Evangelho. De jeito nenhum. E aí, né, retornou através de um abraço de um amigo. Tá entendendo? Numa cantada de Natal, estou resumindo aqui. Exato. Uma cantada de Natal. Exatamente. E você retorna para Cristo e aí começa a servir a igreja. Aí você imagina. Que legal. Como que o processo decisório é um negócio importante, muda toda a história. É verdade. Se naquela noite de Natal eu não fosse naquela igreja. Essa foi a minha decisão inicial. Sim. Mas eu poderia optar por outra, né? Mas Deus, ele conduziu o negócio. Hoje eu estou aqui porque Deus, ele conduziu um processo aí para eu chegar até aqui. Conduzindo a sua história. E mais do que isso, eu confiei nesse processo, né? Então, aonde eu vou chegar? Não tenho a mínima ideia. Me preocupo? Não. Por quê? Porque eu sei quem está à frente. Então, faz toda a diferença. Cai exatamente no mesma situação da crise. Da crise, isso que eu ia falar. Então, volte-se para Jesus, né? Posicione-se diante de Cristo, que apesar de toda a luta e dificuldade que você atravessa, Deus vai fazer um negócio. Não que você não tenha, mas você está bem mais preparado para enfrentar uma crise de ansiedade, por exemplo. Perfeito, entendeu? Pode acontecer, claro que pode. Entendeu? Mas assim, se eu não me preocupo com o amanhã, porque o meu amanhã pertence ao Senhor e eu confio nele, eu praticamente eliminei aí boa parte da possibilidade da crise. Um dos conceitos de liderança que eu trago nesse livro exatamente fala um pouco sobre isso. Fala assim, eu vou resumir, né? Não se dê ao luxo de perder as oportunidades, ou de não estar preparado para as oportunidades. Exatamente isso, né? Porque as oportunidades, elas chegam, e se você não estiver preparado, elas vão passar. Então isso tem a ver com liderança. Entendi. Então, novamente eu falo, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu tenho me preparado, tenho me dedicado para dar um passo a mais. Entendi. Entendeu? Para subir mais um degrauzinho daquela escada, né? Então, se ela vai vir ou não,
Não sei, mas se ela vir, eu vou estar melhor preparado do que isso aí. E interessante que algumas oportunidades são únicas. São únicas, eu falo disso. É interessante. Elas podem não voltar. Não voltar. Então, às vezes Deus tem misericórdia e faz elas voltarem, né? Dá uma segunda chance, né? Mas não tem garantia alguma. Não tem garantia alguma. Entendeu? Então depende de você. Depende de você. Entendeu? Não depende de você a oportunidade que vai passar. Depende de você agarrá-la e estar preparado. Exatamente, essa preparação. Então, você está preparado para tudo? Não. Mas se prepare para algo. Entendi. Entendeu? Para algo que é diferente do que você está vivendo hoje. Mas como que eu faço isso? Não, cara. Eu sempre falo o seguinte: abra opções. Então, a gente estava conversando há pouco sobre questões ministeriais. Sim. Eu tenho o ministério da igreja local, mas eu não estou fechado ao ministério da igreja local. Eu abri alguns leques na minha vida pastoral que me dê outros horizontes além da igreja local. É o que eu te falei, né? E esses leques enriquecem a igreja local. Enriquece demais. Porque são as experiências que você vai adquirindo também em outras áreas, outras fontes, né? Fora, entendeu? Isso aí. Então, quando a gente tem uma visão, uma cosmovisão mais abrangente, né? Até redundante nesse caso, né? Mas é a realidade, a gente consegue muito mais caminhos do que os que nós temos hoje. Verdade. Então, muitas igrejas, muitos crentes, vamos botar assim, muitos cristãos, né? Eles pararam no tempo, pararam na vida que eles vivem. E até mesmo, às vezes, pegando algumas alegações que são bacanas, mas não são totalmente legítimas. Entendi. Vou dizer uma coisa aqui. Dá um exemplo pra gente. Nós devemos valorizar a família? Claro que devemos. Só que muitos cristãos estão entrando numa sina seguinte, ó, pastor, eu vou valorizar a minha família, desculpa se eu não for à igreja. Não, acho que é exatamente o contrário, né? Você valoriza a sua igreja em paralelo à igreja, né? Vou dar um exemplo terrível: a mãe que, quando pega o filho fazendo alguma coisa, dá um castigo, e o castigo dela é: você não vai à igreja. Entendi. Terrível. Não compreendeu. Entendi. Entendeu? É o lugar que deveria então estar. Ela está educando o filho, talvez esteja educando o filho por causa da atitude, Entendi. mas usando o remédio errado. Né? Perfeito. Então, para valorizar a família, eu preciso valorizar a família sob o parâmetro da palavra de Deus. Então, ir à praia é muito bom, viajar com a família é muito bom. Eu faço isso frequentemente, né? Eu tento fazer isso de uma forma dinâmica assim, na minha vida. Agora, se eu abrir mão do relacionamento da minha família com Deus, entendi, eu não tô produzindo. Acho que caminham juntos. Exatamente. Preciso caminhar juntos. O que as pessoas às vezes não entendem, né? Então eu falo assim: eu preciso valorizar a família. Você precisa valorizar a família, mas faça isso da maneira correta. E assim, pegando o gancho do irmão, e outras pessoas valorizam só a igreja. Por outro lado, é o extremo, né? É outro extremo. Entendi. Exato. Tipo assim, eu tô na igreja a semana toda e deixo minha família. Como se a igreja fosse santificar o casamento dele, fosse ajudar na despesa que ele tem mensal. Mas não é isso, entendeu? É equilibrar ali para você viver uma vida saudável. E mais do que isso, acho que assim, quando você compreende o que Deus quer com você, as coisas se clareiam. Então, o cara que está atacando em tudo quanto é posição, quanto mais melhor. Peraí, não é assim, né? Não é quanto mais é melhor. Você precisa ter uma vida de qualidade. Sim. Uma vida de qualidade na família, uma vida de qualidade no emprego, na igreja e assim por diante. Então, você tem que olhar a vida como um todo, mas você não vai poder viver tudo. Você tem que escolher, né? Verdade. Então, quando eu fecho um livro, por exemplo, para conversar com a minha filha, eu estou escolhendo ali a minha filha. Mas daqui a pouco eu vou voltar ao livro, porque o livro pode esperar, talvez a minha filha não possa. Né? Sabe você ter esse discernimento, essa sensibilidade. Esse discernimento. Agora, quantas vezes eu deixei a minha esposa em casa, deixei a minha filha em casa para ir para o trabalho? Eu fiz a prioridade o trabalho, entre aspas, sim,
mas na verdade eu ia para o trabalho para elas terem uma vida melhor. Entendi. Agora eu não posso ficar no trabalho o tempo todo. Entendi. Eu preciso voltar para casa, né? E esse equilíbrio saudável é que faz diferença na vida. Então, quando se fala de prioridades, por exemplo, né? Pastor é um ser muito ocupado por natureza, né? Mesmo que a gente não esteja ocupado, a gente diz que está ocupado, porque se as pessoas descobrirem que a gente não está ocupado, o negócio se escangalha, né? Então, assim, o pastor ele fala assim, não, estou muito ocupado. Então ele recebe um convite. Espera aí que eu vou ver na minha agenda. É isso aí. E assim por diante, né? Então, assim, na realidade, eu não sei se é bem assim, né? Talvez seja mais uma postura, não sei, né? Eu não quero entrar na questão, né? Entrar muito na questão, até porque não é o objeto aqui da nossa conversa, mas é a realidade. Qualquer pessoa muito ocupada, na verdade, tem as mesmas 24 horas de qualquer outra pessoa. Entendi. No entanto, ela faz escolhas. E quando você opta por uma coisa, você está abrindo mão de outra. De outra, automaticamente. Cabe saber o que você está abrindo mão e o que você está segurando. Entendi. Né? E isso aqui nunca... dificilmente você descobre assim muito fácil. Talvez seja isso que está causando muitas crises nas pessoas. Com certeza. Essa falta de equilíbrio nas escolhas, né? Essa falta de equilíbrio nas prioridades. Eu estou priorizando só a igreja, aí eu estou abrindo mão total da minha família. Ou de um lazer, e aí uma pessoa não vive como a gente vive. Nós somos seres, né, que vivem numa sociedade. Então a gente tem que ter o convívio com a sociedade. Ninguém vive dentro da igreja 24 horas. Nós não somos os anciãos lá que estão cantando 24 horas, né? Não é necessário, né? E não é necessário. É esse entendimento que muitas vezes passa despercebido, e aí a gente acha que está fazendo a coisa certa. Entendeu? E entra numa crise. Exatamente. Tem essa percepção do que é certo, porque ele tem uma bagagem que ele carregou durante a vida inteira, mas essa bagagem não necessariamente é confirmada pela palavra de Deus. Entendi. Então, o cara que passa mais tempo na igreja não é o melhor, o cara mais espiritual. Né? Não é garantia. Não, de jeito nenhum. Até porque eu não sei, eu tenho dúvida se a igreja a grande produtora de espiritualidade. Eu acredito que não seja. Ela ajuda, né? Entendi. Aí talvez vai um outro conselho aí para as pessoas. Fica à vontade, só estou anotando aí. Anota aí, gente. É compreender a necessidade de uma vida devocional. Sim. Por conta da pressa, da ocupação, de que não tem tempo, nós deixamos questões que nos sustentariam de lado, quais sejam. Coisas simples que toda pessoa sabe, mas muitas vezes não faz. É ler a Bíblia, meditar nela e orar. Então, quando você tem um processo que não é um processo religioso tão somente, mas é um processo de crescimento através da sua devocional, eu acredito que nós enfrentamos melhor a crise. Então, você vai postar aí, você pode pegar. Pessoas que se enterram em crise são as mesmas que não têm ou têm dificuldade de ter uma vida devocional sistemática. Contínua e sistemática. Elas até podem, em algum momento, ter, porque um dia alguém falou que ela tinha que ter e tornou isso um hábito, uma obrigação, mas ela não consegue extrair da Bíblia os ensinamentos. Conceito, um ensinamento para enfrentar o dia. Entendi. E quem faz isso é devocional, é você sozinho com Deus ali, entendeu? Às vezes eu sento com a minha família para a gente fazer nossa devocional junto, mas eu tenho meu momento com Deus separado. Entendi. A minha esposa tem, a minha filha aprendeu a ter também. Então, assim, a gente precisa disso. Vou até me arriscar dizer que muitos cristãos igual churrascaria. Vem pro domingo quer comer tudo. Então. Come igual um desesperado, porque vem cheio de fome, ficou jejum a semana inteira. Aí quer comer tudo que tem direito porque é rodízio. Jejum numa má compreensão do jejum, né? Entendeu? Aí, na segunda-feira, na terça, aí não se alimenta? Não, vai ter uma digestão, na verdade. Você tá entendendo? Entendeu? Então, assim, é como se fosse isso contínuo. Esse legal que não se alimentou mesmo domingo. Então, assim, é porque a gente precisa ser mais honesto
e reconhecer que as nossas crises, como você falou muito bem, nós mesmos as provocamos muitas das vezes. Chegar assim, ser honesto consigo mesmo, assim, eu tenho sido um cristão de verdade. Eu conheço realmente o Cristo, o qual eu sirvo. Então você imagina. Eu tenho um relacionamento com ele diário. Isso. Não só do domingo, um relacionamento que vai além das quatro paredes. Isso faz toda a diferença. Então você imagina o seguinte: se metade dos cristãos, né, pensasse assim: eu vou à igreja para dar alguma coisa e não para receber. Cara, isso aí é modificar muito. Foi falado domingo isso aqui. Aí, ó. Na ministração do louvor, assim, você não vem para receber. Entendeu? Vem para dar. Agora, quem dá, acaba recebendo. Entendeu? É natural. É consequência. É consequência. Entendeu? Mas essa mentalidade de que, por exemplo, tem uma frase muito famosa aí rolando nas igrejas: eu vou para receber a minha bênção. Entendeu? Assim, é um despropósito, Sim. É um desserviço à igreja. Entendeu? Deus, ele faz um banquete para você cada dia, você deixa apodrecer o banquete, porque você pensa que indo na igreja é que é o lugar certo para comer o banquete. Não. E aí você não recebe a sua bênção, aí o que acontece? Crise. E culpa a igreja. E a igreja culpa o pastor. Você falou há pouco ali, né? O pastor não preparou esse sermão, não falou o meu coração. Não falou o coração. Foi falado aqui no culto, também domingo de manhã, na EBD, a questão do culto não foi bom hoje. Como assim? Deus não gostou porque o culto é para ele, né? Entendeu? Então, assim, peraí. Então você não cultuou. Então, é a questão, infelizmente, eu falo isso com pesar, né? Sim, claro. Das várias fontes que alimentam a sua isso aí. Vida. Sua vida. Né? Então, às vezes você está ouvindo, isso aqui é bom, aquilo ali é bom. E você acaba fazendo o Frankenstein da sua vida. Né? É terrível isso. E quando você se alimenta de um monte de coisa diferente, não tem outra, vai dar ruim. Não, vai dar ruim. Vai dar problema. Vai dar ruim, eu falei. Vai dar indigestão espiritual. Para a gente ir caminhando aqui para o final, fazer duas perguntas. Uma primeira mais informal mesmo. Como é o pastor Marcelo, né? O Marcelo Cavalcante, assim, no dia a dia? Você tem algum hobby? Você já falou aqui que você gosta de futebol americano. A gente achei sensacional. O pastor aqui, ele entende tudo não. Ele sabe tudo não. Ele gosta, ele acompanha futebol americano. Mas tem outro hobby que você gosta de fazer em família, de passear, algum lugar específico, alguma coisa assim, quando eu não estou na igreja, quando eu estou de férias, assim, como é que é o pastor Marcelo? Cara, eu sou uma pessoa assim que gosta de inventar ideia, né? Então eu estou sempre tentando aprender algo novo, algo que eu não domino. Por exemplo, esses dias não, já tem algum tempo, né, eu inventei de entrar no mundo de 3D, de modelagem 3D, né? De pegar um programa e começar a modelar objetos tridimensionais. Comprei uma impressora 3D. Mesmo? Comprei, né? Imprimo lá as minhas brincadeiras, já faço. Pessoas até pedem para, por exemplo, um chaveiro, eu vendo, né? Eu dou às vezes para alguém, né? Mas aquilo ali para mim é a minha diversão, o tempo que a minha cabeça ela não está mais nas questões do ofício, do dia a dia, né? Mas se volta para coisas do nada. Isso não vai ser o meu sustento, não tem perspectiva, mas é uma coisa que eu me identifiquei. Legal, né? Legal. Então, quando alguém chega assim, faz um chaveirinho para mim, eu fico encantado. Assim, como que eu faço esse chaveiro? Então, eu já vou pedir um chaveiro então pra gente aqui. Manda logo que eu vou fazer. Vamos dar um chaveiro. Isso aí. Entendeu? Legal. Então, é uma coisa que, aliás, né, eu acredito muito que o processo de criatividade ele é desenvolvido quando você começa a pensar fora da caixa. Legal. E você começa a pensar fora da caixa quando você trata de assuntos que você não domina. Então, por exemplo, você pega, sei lá, vai estudar um cantonês. Eu não me atrevo a estudar cantonês, né? Mas assim, eu estudo inglês por
conta até da minha necessidade e das minhas questões, né? Agora, eu não faço por hobby, eu faço por uma questão realmente focada na necessidade, né? no ministério até, né? Agora, não é 3D, vai desenhar. Tem gente aí talentosa que pode desenhar. Eu gostava de desenhar, não sei desenhar muito bem, mas eu gostava de desenhar, né? Tem que ter, né, pastor? Rapaz, tem que ter um momento criatividade, distração, que a mente não saia um pouco do... Eu volto a repetir, isso ajuda no processo de criatividade. Entendeu? É uma bobeirinha, é uma diversão, é um passatempo. Isso aí. Né? Todo pastor eu recomendo ter um hobby, né? Descubra algo que você gosta e faz. Não é pecado, né? O pastor pode ficar fazendo nada, entendeu? Em algum momento. Sim. Ele pode brincar às vezes. É um ser humano, né? É um ser humano. Pode tirar férias. Não só pode, como deve, né? Assim, é um assunto também delicado, né? Por um lado, igrejas que acham que o pastor não precisa de férias. Tem isso. Por outro lado, pastores que acham que se tirar férias, alguém vai ser substituído no dia seguinte. Vai entrar no lugar dele, alguém no lugar medo, dele. Né? Medo. Ele fala assim, não, eu sou muito... A igreja depende muito de mim. Entendi. Até o dia que a igreja mandar ele embora. Entendi. Aí ele vai ver que a igreja não dependia dele, entendeu? É uma questão de saúde até. Sim, né? Saúde mental, né? Eu estava pesando... Estava muito pesado né? Então a minha esposa falou assim, vamos comigo fazer hidroginástica. Então eu faço hidroginástica 3 vezes ao dia, 3 vezes por semana. Legal. Né? Por quê? Porque além de acompanhá-la, eu estou contribuindo para a minha saúde, né? Eu estou fazendo alguma atividade. E é um tempo de qualidade que você tem. Com a sua saúde, com a sua esposa. Com certeza, entendeu? Então assim, nós precisamos olhar um pouco para isso. Olha se passa a câmera aqui. Dá essa dica aí para os pastores, seus amigos que estão assistindo aí da ordem, da associação. De uma forma geral, né? Se cuidem, né? Cuidem da sua saúde. Existem algumas linhas que a gente precisa adotar na nossa vida. Uma delas é cuidar de nós. Né? Nós cuidamos de tantas pessoas, acabamos esquecendo de nós mesmos. Talvez você seja uma pessoa que esteja esquecendo de você e da sua família. E isso talvez seja muito trágico no final. A conta chega uma hora, hein? Então é melhor a gente abrir o olho logo e tomar algumas posturas que tragam saúde à sua vida pastoral. Né? Amém. São prevenções, né? São prevenções. Depois que já está o leite derramado, aí é mais difícil. Para voltar o leite no caneco não é complicado. Para a gente fechar, eu botei aqui uma pergunta interessante, e aí o irmão pode trabalhar sobre isso aí. O papo está tão gostoso, dá vontade de continuar. E como que a gente pode hoje viver uma vida saudável, né? Você já deu algumas pistas aí, mas poder fechar o raciocínio, uma vida cristã realmente saudável, frutífera, na presença de Deus. Eu acho que uma vida saudável, ela começa quando a gente descobre o propósito de nós estarmos onde nós estamos. Quando uma das grandes perguntas sem resposta, que muitos crentes não têm a resposta, aliás, é qual é o meu ministério, por exemplo. Né? Então a gente atravessa essa luta. Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Né? Então a pessoa fica nesse círculo vicioso e ela nunca ou dificilmente sai dele. Né? O que traz até a crise, traz a dificuldade. Então quando a gente entende que nós somos chamados para uma coisa específica, isso é libertador. Amém, verdade. Agora, se você não buscar descobrir isso, você não vai descobrir. Né? Então, assim, esse é um trabalho. Eu não acredito que vai vir um anjo do céu. Vai falar agora. Eu ia falar isso agora. Assim, aqui, Marcelo, te chamei para o ministério pastoral. Eu falei aqui que o meu chamado pastoral não teve anjo, não teve raio do céu, não teve nada disso. Entendeu? Agora, teve uma compreensão. Ela pode demorar algum tempo? Pode, até é saudável, porque amadurece a questão. Agora, ela não pode demorar muito tempo, senão ela apodrece, ela perde a vez. Né? Então, crentes que estão há 15, 20, 30 anos na igreja e ainda não descobriram o propósito de vida. Isso, para mim, é complicado. Verdade. Então, a nossa vida será tão saudável quanto for a nossa compreensão do propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém. E quanto antes você descobrir isso, mais libertador será para você, melhor será para o reino. Deus vai usar a sua vida muito mais
qualidade, por muito mais tempo, né? Vamos dizer assim, né? Então tem gente que fala assim, quem me dera ter me convertido 10 anos atrás. Não, cara, usa esse tempo aí. Não adianta tentar voltar atrás, né? Agora, você podia de fato ter tomado a decisão lá atrás e não tomou, né? Agora não adianta mais. Entendi. Agora, tente usar dessa vida que você tem, que a gente não sabe quanto tempo é, da melhor forma. E a melhor forma que eu entendo é fazendo o propósito pelo qual Deus escolheu você a dedo, pelo nome, né? Pensou você ali, falou assim, é você aqui que eu quero para esse tempo, para essa época, para essa situação, e você atendendo o chamado, meu amado. Vai longe. Então, e isso não tem nada a ver com o ministério pastoral, tá? Sim, a vida cristã em geral. Exatamente. A questão do chamado ministério pastoral é algo específico, mas e eu também acrescento também a questão de você ir servir, ter um entendimento de serviço na igreja local. Servir, porque você vai descobrir servindo. Perfeito, né? Às vezes o processo de descoberta é o serviço. É durante a caminhada. Eu não sirvo para cantar. Eu já descobri isso já logo de cara, porque eu não consigo bater palma e cantar ao mesmo tempo. Então já descarta. Né? Então, e aí a gente vai. Tem outros lugares para você. Isso, vai servindo. Exatamente. Isso. E a persistência no ministério errado também é um erro muito grande. É um erro muito grande. Você acha que você sabe, você quer. E... A mãe elogia, o pai pede pau, pronto, aquilo já era, meu irmão. Pode. Isso aí, tem bom senso, né? E ir servindo. Acho que ajuda muito isso. As pessoas precisam ter esse entendimento de serviço, né? A igreja, eu acho lindo isso. Quando se fala de igreja, né? É cada um com o seu dom, servindo uns aos outros. Né? O irmão que limpa ali, o irmão que recebe, o irmão que está no som. E assim, o irmão que prega, está todo mundo mesmo. Todo mundo tem o seu lugar. Seu lugar. É o serviço. Não é questão de mais ou menos importância, né? É questão de serviço, como você falou. E vai funcionar. E assim funciona o corpo, né? Pastor, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Com certeza eu vou querer receber você mais vezes aqui. Eu já te revelei aí um dos projetos do nosso podcast para o futuro. Eu acho que é necessário. É necessário a gente ouvir pessoas próximas da gente, né? Tá falando com você sobre isso, né? Que a gente escuta o fulano de tal que tá, né, muito distante, mas a gente não consegue ouvir quem está próximo, né? Saber o que a pessoa pensa, saber o que a pessoa faz, ouvir e valorizar também, né? Valorizar e honrar quem está próximo da gente, fazendo. Verdade. Talvez fazendo até mais daquele que está fazendo longe e a gente não conhece a história, né, de vocês que estão próximos da gente. Então, assim, uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Né? Fica aqui um abraço da nossa igreja, nosso pastor Rubílio. Produção, mais uma vez, obrigado. Você que, né, foi edificado aí com esse bate-papo, né? Deixa aí seu like, compartilha com alguém, compartilha porque são ensinamentos, são conselhos que realmente para a nossa vida cristã fazem toda a diferença. Então, assim, é um conteúdo de qualidade e a gente tem prezado muito por isso. Amém. Né? Nosso pastor falou isso com a gente. Legal. Mantenha o conteúdo porque tá bom, tá de qualidade e a gente preza muito por isso. Amém. E você só veio somar com o nosso ministério. Amém. Muito obrigado. Prazer. E você que está em casa, né, compartilha, deixa o seu like e participe com a gente. Se você quiser abençoar o nosso ministério, é momento de ofertório agora, tá, gente? Culto Batista e podcast Batista sem ofertório, meu irmão. Sem anúncio, não rola. Não, mas tá aí, a gente vai deixar aí o Pix da nossa igreja. Não é Pix meu, não é do David, da produção. É da nossa igreja, tá? Vai estar na descrição do vídeo aí, o e-mail da nossa igreja. E aí, se você quiser abençoar esse ministério, né, o nosso podcast, para a gente adquirir equipamentos novos, a gente está expandindo, né? Estava conversando com o pastor aqui. E aí, só que você colocar na descrição do Pix lá, né, sinalizando o reino, que a tesoureira sabe que é para o nosso ministério. Amém. E aí compartilha com a gente. Beleza, produção? Já estou ansioso para o próximo. Vamos para dentro. Ok? Podcast Sinalizando o Reino. Conversas que edificam. Até o próximo.